Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos aos domingos essa série de mensagem This Is Us. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, primeiro sejam muito bem-vindos, que Deus seja abençoando a sua vida. Meu nome é Wagner, sou um dos pastores dessa igreja e você talvez vai pegar aí o barco andando no meio bem, né? Está bem lá na frente o barco. Aí sem problema, todas as mensagens estão disponíveis no aplicativo da igreja. Nossa igreja tem um aplicativo, nas lojas você pode baixar gratuitamente, que é IPI Maranata, e lá você pode assistir todas as mensagens, todas elas. Na terça-feira nós já subimos as mensagens e elas ficam disponíveis no aplicativo. Também no nosso canal do YouTube, tá certo? Maranata IPI, você tem todas as mensagens de todas as séries, não só dessa, mas de todas as séries. Nós estamos trabalhando então essa série This Is Us, já trabalhamos, essa é a 7ª mensagem dentro da série, já falamos sobre casamento, já falamos sobre vida financeira, já falamos sobre relacionamento de pais e filhos, já falamos sobre papéis que devemos desempenhar em nossa casa, já falamos sobre luto, que foi a mensagem da semana passada, e hoje nessa 7ª mensagem eu quero falar sobre culpa. O título é Depois do Incêndio. Todos os títulos dessa série estão baseados nos títulos também do episódio da série norte-americana. E depois do incêndio, o que aconteceu depois do incêndio? E eu quero falar sobre culpa com você, sobre culpa. Mas deixe-me explicar a história para que você se localize, para que você entenda, para que depois a gente entre na questão do texto bíblico e também sobre a questão da culpa. Na série norte-americana, houve uma fatalidade, isso aconteceu já na 2ª temporada, no episódio de número 14, acontece um incêndio, onde a casa é destruída, mas o resultado não é apenas uma questão material, não é apenas uma casa destruída no incêndio, mas nós temos uma pessoa que vem a óbito diante dessa fatalidade, diante desse incêndio, que é Jack, que é o personagem, um dos personagens importantes, ou principais desta série. E isso é interessante que por mais que ao falecimento de uma pessoa, há um sentimento que está presente em todos os membros da família, logo depois desse incêndio. E não só logo depois, mas continuamente, podemos dizer assim. Todos eles sentem a mesma coisa: culpa. Todos sentem culpa. Começando pela Rebeca, que é a esposa. Rebeca se sente culpada, porque ela percebeu que na cozinha o detector de fumaça estava sem pilha. Ele não estava quebrado. Ele estava sem pilha. Ela então falou para o marido que precisava ir ao shopping e para ele lembrar, ou para de alguma forma ali ajudá-la a lembrar que ela precisava comprar pilha. E ela foi ao shopping não apenas para passear com os filhos, mas ela foi ao shopping também para comprar pilhas, para colocar nesse detector de fumaça. E o que aconteceu? Ela se esqueceu de comprar pilha. Ela não comprou as pilhas que precisavam, que seriam necessárias. Além disso, na hora que o marido estava no hospital, após o incêndio, por ter inalado ali muita fumaça, então, após o incêndio, ele no hospital, exatamente na hora em que ele teve a parada cardiorrespiratória, ela não estava ao lado dele. Ela estava numa das máquinas disponíveis ali no hospital para pegar um chocolate, para comprar alguma coisa, porque ela estava com fome. Então ela foi até a máquina para ver se tinha alguma coisa para comer, comprou ali um chocolate e aproveitou o momento para ligar para a casa de um amigo para saber como seus filhos estavam, porque ela deixou os filhos em casa, na casa desse amigo, enquanto foi com o marido para o hospital. Então ela queria saber como os filhos estavam. Exatamente nesse momento, exatamente no momento em que ela se afastou do marido, é que ele então teve a parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Então ela se culpava.
Se culpava porque se ela tivesse comprado a pilha, se ela tivesse colocado a pilha no detector de fumaça, provavelmente nada daquilo teria acontecido. Diante do disparo do alarme, por causa da fumaça, todos conseguiriam descer a tempo e apagar o fogo ou sair de casa tranquilamente, sem maiores consequências. Mas ela se sentia culpada por ter se esquecido de comprar a pilha e se sentia culpada por não estar exatamente na hora em que o marido faleceu, por não estar ao lado dele, como se eu estivesse ao lado dele, eu pudesse fazer alguma coisa. Ou seja, se eu estivesse ao lado dele, ele não morreria. Se eu estivesse ao lado dele, isso não teria acontecido. Então, ela se sentia culpada. Kevin, o filho do meio, que está ali, se sentia culpado. Porque naquele dia era um dia para ser celebrativo, era um dia para toda a família estar junta, para toda a família se assentar, para assistir o jogo final do campeonato, era para todos vibrarem e vivenciarem aquele momento como família, como tinham feito ao longo de todos os outros, vamos dizer assim, 16, 17 anos deles. Mas naquele dia, ele não apenas não ficou em casa, foi para a casa da namorada, foi para casa, foi passear com amigos, foi dormir com a namorada, não apenas isso. Ele naquele dia, antes de sair de casa, teve uma briga com o pai. E ele falou coisas que um filho não deveria falar para o pai, ou pelo menos que não deveriam ser as últimas palavras de um filho para um pai. Então, diante da notícia da morte do seu pai, ele se sentiu culpado por não estar em casa, se sentiu culpado por não ter ficado com o pai, se sentiu culpado por ter dito o que disse para o pai. Então o sentimento de culpa, de remorso veio sobre a sua vida e veio muito forte. Kate, a filha, se sentia culpada porque o pai teve uma parada cardiorrespiratória, porque inalou muita fumaça. Mas por que o pai inalou muita fumaça, sendo que todos ali inalaram? Porque justamente o pai teve essa parada. Por que aconteceu isso? Porque o pai foi o único a voltar para dentro da casa para resgatar o cachorrinho de quem? Da Kate. Ela tinha um cachorrinho. O cachorrinho ficou dentro da casa, e quando todos estavam do lado de fora, e quando Jack estava para descer do telhado para se juntar à família, ouviu-se latidos, ou seja, o cachorro está do lado de dentro. Alguém precisa entrar e alguém precisa salvar o cachorro. E quem foi? O Jack. O Jack entrou, por mais que a casa estava em chamas, estava já se desfazendo em chamas, ele entra novamente em casa para pegar o cachorro da filha, porque o cachorro estava do lado de dentro, latindo, e ele precisava então salvar também o cachorro. E ele sai então daquela casa em chamas, com o cachorro nas mãos, para devolver o cachorro para a filha, mas acabou inalando muita fumaça. Por mais que ninguém tenha chegado a ela e tenha dito: você é a culpada, você é a responsável, nosso pai deveria estar vivo, ou poderia estar vivo se esse cachorro não existisse, ou se você não, qualquer coisa nessa direção, por mais que ninguém levantou a voz ou apontou para ela dizendo: você é culpada, você é responsável, ela mesma se culpava da morte do pai. Ou seja, o meu pai morreu, ele morreu, teve uma parada cardiorrespiratória porque inalou muita fumaça porque ele foi buscar um meu cachorro. É a culpa que ela carregava. E o Randall, o filho adotivo, é o que se sentia culpado por não ter impedido o pai de fazer aquela loucura. Ou seja, na cabeça dele, ele deveria ter feito alguma coisa. Na cabeça dele, era ele, talvez por ser mais jovem, então, que deveria ter entrado na casa e deveria então ter buscado o cachorro, ou ele deveria ter gritado com o pai, dado uma palavra de ordem para o pai, ter ameaçado o pai, ou ele deveria ter se jogado e impedido o pai de entrar, ou ele deveria ter feito alguma coisa. Na cabeça dele, ele deveria ter feito alguma coisa. Ou seja, o pai entrou porque ele não fez nada, o pai entrou porque ele ficou quieto, o pai entrou porque ele ficou omisso diante daquela situação. Mas se ele tivesse feito alguma coisa, o pai então não teria entrado e estaria vivo, e todos então estariam bem e felizes, apesar da destruição da casa. Repare. Ou seja, muito mais, depois do incêndio, muito mais que um velório a se organizar, muito mais que um enterro a ser feito, depois do incêndio, muito mais que papéis, do que burocracia, de papéis a serem preenchidos para resgatar um seguro, depois do incêndio, muito mais do que procurar uma nova casa, tendo em vista que a casa fora destruída, depois do incêndio, muito mais que essas coisas, eles tinham que lidar com um sentimento que estava no coração de todos, que é o sentimento
sentimento de culpa. Que é o sentimento de culpa. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 42. Vamos acender as luzes momentaneamente para que você possa achar o texto. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, se você tem ela em papel, ou se você tem ela no aplicativo. O primeiro livro, Gênesis capítulo 42, verso de número 21 e 22. Eu vou ler esses dois versos com você e depois vamos entrar na história. Gênesis capítulo 42, verso 21 e verso 22. Se você não tem Bíblia, nós vamos projetar o texto aí para você e você poderá acompanhar na tela. Diz assim, depois, na minha versão, eu só continuei lá na frente, disseram, né? Mas começa: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Até aí. O livro do Gênesis é um livro que conta a história da origem de todas as coisas. Quando você abre, começa a ler Gênesis, você se depara com a origem de tudo. A origem do nosso planeta e de tudo o que nele há. A origem de todo o universo, porque também falam das estrelas, também do sol, da lua, ou seja, de tudo que existe no nosso universo. Fala de forma específica sobre a criação do ser humano, do homem e da mulher. Trata também sobre o surgimento do pecado, como que o pecado surgiu, como que a morte passou a habitar em nosso mundo. Fala-se sobre como que as línguas surgiram, por que um fala determinado tipo de língua, outra língua e assim por diante, ou seja, a variação linguística que existe e o início dos povos mais primitivos, como que esses povos começaram a ser formados. E dentre os povos nós temos a história de um povo específico, que é o povo de Israel, que é a nação de Israel. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos um homem, Abraão, chamado Abraão, que ele é chamado para ser o pai dessa grande nação, para ser o início dessa grande nação. Abraão, casado com Sara, tem um filho, e este filho chama-se Isaque. Eu passei sem querer? Ok. E esse filho chama-se Isaque. Isaque casa-se com Rebeca e tem filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó engana o seu irmão Esaú, engana o seu pai com a ajuda da mãe, recebe a bênção do pai e foge. E vai exatamente no sentido contrário do seu avô Abraão. Se Abraão saiu da Mesopotâmia e veio para Canaã, Jacó sai de Canaã e volta para a Mesopotâmia e vai para uma cidade ou para uma região chamada Padã Arã, onde o seu tio Labão se encontrava. Ali, quando ele chega em Padã Arã, ele avista uma moça linda, que no caso é a sua prima, filha de Labão, chamada Raquel. O texto bíblico diz que ela era uma moça bonita, atraente. E ele então começa a trabalhar para o seu tio, e ele trabalha 7 anos de graça para o tio, em troca da mão de Raquel. Passado esses 7 anos, ele então vai receber Raquel para ser a sua esposa. Só que no dia do casamento, o rapaz bebeu demais e ao se deitar, o pai não colocou Raquel dentro da tenda, mas colocou a irmã, a filha mais velha dele, a irmã de Raquel, Lia, dentro da tenda. E ele então embriagado, não viu, com baixo de véu ali e tudo mais, não viu quem era a mulher, se deitou com Lia, ou seja, ele consumiu o casamento com Lia e não com Raquel. No outro dia, quando acordou, viu o que tinha acontecido,
foi discutir com o sogro disse: aqui na nossa terra não é assim que as coisas funcionam, não se casa a filha mais velha antes da filha, a filha mais nova antes da filha mais velha. Então você casou primeiro com Lia, se você quiser então pode trabalhar mais 7 anos aí em favor da mão de Raquel. E diz o texto que ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, e esses 7 anos que ele trabalhou, no caso os 14 anos, foram que como dias de tanto que ele a amava. Acontece que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Lia, que não era amada pelo Jacó, era fértil e teve vários filhos, enquanto Raquel, a mulher amada, era estéril, não podia dar filhos ao seu marido. Passaram-se muitos anos, quando Jacó já era pai de 10 filhos, da esposa Lia e de 2 concubinas, de 2 servas. Deus então se lembrou de Raquel, e ela deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de José. José era um menino especial, era um menino amado pelo pai porque era filho da esposa amada, amado pelo pai porque era filho da sua velhice. Então o pai dedicou todo o seu amor a José, e o texto bíblico faz questão de mostrar isso. Gênesis capítulo 37 no verso 3 diz: ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de diversas cores. Então Jacó amava por demais a José, filho da sua velhice, filho da mulher amada. Então ele se volta com todo o seu amor para o seu filho, mas existem consequências. Se o verso 3 mostra o que isso aconteceu, o amor do pai, o verso 4 diz que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, enquanto o pai amava José e dedicava todo o seu amor a José, os demais filhos, os irmãos de José, tinham ódio de José exatamente pelo mesmo motivo, porque o pai o amava muito, então os irmãos o odiavam muito. E José também não colaborava, porque os irmãos faziam coisas erradas, e ele então contava todas as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. Ele era o dedo duro da casa. Tudo que os irmãos aprontavam, todas as coisas, as peripécias que os irmãos faziam, todos os erros dos irmãos, José corria para o pai para contar ao pai tudo o que os seus irmãos estavam fazendo. E José, além disso, ou seja, ampliava o ódio dos seus irmãos com isso, mas além disso, José tinha sonhos, e ele teve 2 sonhos específicos, e ele fazia questão de contar esses sonhos para a sua família. E ele dizia, os seus sonhos eram que ele via feixes, ou que ele via estrelas se curvando diante dele, e ele então dizia para os seus irmãos: bom, eu tive sonho que vocês estavam no campo, eu também, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. Ou eu tive um sonho e as estrelas se curvaram diante de mim, fazendo remensão, dizendo para os irmãos: vocês vão se curvar diante de mim. Ou seja, os irmãos que já odiavam José passavam a odiar ainda mais, dizendo: mas que moleque petulante, como é que nós mais velhos vamos nos curvar diante de um guri que é mais novo que nós? Como é que nós vamos nos curvar diante dele? Como é que nós vamos nos prostrar diante dele? Como é que nós vamos fazer reverência a ele? Esse moleque não bate bem da cabeça. Certa vez os irmãos de José foram apacentar o rebanho do pai numa região um pouco mais distante. O pai, preocupado com os irmãos, mandou José ir até eles para ver como é que estavam seus filhos, como é que estavam os irmãos de José. Quando eles avistaram José de longe, começaram a tramar a sua morte. Agora é a hora que a gente tem, longe do pai, longe de casa, longe da nossa terra. Agora é a hora que temos de pegar esse moleque e de matar esse moleque. Ele tinha 17 anos. Agora é a hora de a gente dar um fim nesse moleque. Mas Rúben intercedeu. Rúben disse: não façam isso, deem um susto nele. Matar não vamos fazer isso com o nosso irmão, não vamos nos sujar, nem sujar as nossas mãos, não vamos entrar não vamos fazer isso. Podemos dar um susto nele, vamos jogar ele aqui, ó. Ele abriu um poço e falou: está vendo, esse poço aqui não tem água, joga ele aqui nesse poço, vamos dar um susto bem dado nele, apenas isso.
tá certo? Para ele aprender um pouquinho, para ele baixar um pouco a bola, vamos dar um susto, bem dado, mas apenas isso. Os irmãos então concordaram. Quando José chegou, arrancaram a túnica de José, jogaram José ali naquele poço, mas Rúben precisou se ausentar. E quando ele se ausentou, os irmãos viram mercadores ismaelitas se aproximando em seus camelos, indo em direção ao Egito. E ali então eles falaram: para que matar o nosso irmão, se nós podemos vender o nosso irmão e ganharmos um dinheiro com isso? Então eles tiraram José do poço. Eles venderam José para aqueles mercadores, que levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou, viu a desgraça que tinha acontecido. O seu irmão já estava longe, já não estava mais ali, não tinha mais o que ser feito. Então o que fizeram? Rasgaram a túnica de José, mataram um animal, molharam aquela túnica com sangue e mandaram para o pai, dizendo: pai, veja por acaso se essa não é a túnica do seu filho. E quando Jacó recebeu a túnica de José, viu a túnica rasgada e cheia de sangue, ele entendeu: o seu filho estava morto. Algum animal selvagem, algum animal feroz tinha destroçado José, ele tinha morrido à procura dos seus irmãos. Mal sabia Jacó o que de fato tinha acontecido, mas os filhos sabiam. Os irmãos de José sabiam muito bem o que tinha acontecido. E cá entre nós, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. José, que fora vendido como mercadoria para o Egito, por aqueles mercadores, foi vendido como mercadoria. Lá ele chegou, foi vendido como escravo, foi adquirido como escravo, foi trabalhar numa casa como escravo, foi acusado de assédio, foi acusado de violência sexual, foi lançado numa prisão, e passado 13 anos, José então é chamado diante do faraó para interpretar os sonhos do faraó. Ele é retirado da prisão para interpretar os sonhos, os 2 sonhos que Faraó teve. E José, com toda a sabedoria, entendeu que o Egito passaria por 7 anos de muita fartura, mas depois por 7 anos de muita miséria e de muita fome. E diante da sabedoria de José, ele é alçado, ele é colocado na figura de governador, ou seja, seria a segunda pessoa em poder no Egito, abaixo apenas do Faraó. Ele é colocado para administrar o Egito, para comandar o Egito vamos dizer assim, tinha passado 13, aos 30 anos, ele é colocado numa posição elevada no Egito, para governar o Egito. Passaram-se os 7 anos de fartura. No primeiro ano que houve escassez, ou seja, 8 anos depois, aos 38 anos, Jacó, sabendo que havia mantimento no Egito, manda os seus 10 filhos para o Egito, atrás de comida. Fica apenas com Benjamim em casa, mas manda os outros 10 atrás de comida. E quando eles chegam lá no Egito, quem está no trono assentado? José. E quando eles veem José sentado no trono, por mais que não o reconheceram, porque ele estava ali debaixo de toda uma maquiagem, de toda uma roupa egípcia, falando egípcio, não mais o hebraico como os seus irmãos chegam e se curvam diante dele como nos sonhos. Como nos sonhos. José não se dá a conhecer a seus irmãos naquele momento. Não era hora disso. Pelo contrário, ele começa a indagar através de um intérprete: quem são seus irmãos? Quem são vocês? De onde vocês estão vindo? Por que um número tão numeroso de gente? Vocês estão vindo de que terra? De que lugar? Qual é a nação de vocês? Da onde vocês estão vindo? Então eles dizem que são de Canaã, que são todos irmãos de uma mesma família e estão ali atrás de mandamento. Mas José, sabendo de tudo isso, sabendo a verdade, José diz: não, vocês são espiões, vocês são espias, vocês estão aqui na terra para ver onde nós somos vulneráveis. Vocês querem conhecer o Egito e saber onde nós somos vulneráveis. Vocês são espias, vocês estão aqui para destruir a nossa nação. E jogou todos os 10 na prisão. Passado 3 dias, ele retira os seus irmãos da prisão e diz para os seus irmãos o seguinte: se vocês não são espias e estão dizendo de fato que o pai de vocês está lá e que tem um irmão mais novo lá, eu peço para vocês, tragam este irmão mais novo, para que vocês comprovem que não são espias. Caso contrário, vocês são espiões e serão considerados. E prendeu um dos filhos de Jacó. Um dos irmãos de José foi preso. Simeão ficou preso e liberou os outros 9. E quando ele liberou esses 9 para eles voltarem para a terra, é o texto que nós lemos.
Então disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Quando eu leio essa expressão, quando eu leio este versículo de número 21 do capítulo 42, o que está por trás dessas palavras? O que eu encontro aí? Por mais que não exista a palavra, o que está por trás dessa expressão? O que está por trás dessa palavra? Culpa. Culpa. Já haviam se passado 21 anos. 21 anos. Mas quando eu leio essa expressão, eu entendo muito bem o que eles estão dizendo. Nós somos culpados. Eles estão dizendo o seguinte: nós estamos recebendo agora o pago do que nós fizemos há 21 anos. Há 21 anos nós pegamos o nosso irmão. Há 21 anos nós jogamos o nosso irmão num poço. Há 21 anos nós vendemos o nosso irmão como mercadoria. Há 21 anos nós enganamos o nosso pai, dizendo que o nosso irmão estava morto. Há 21 anos nós escondemos o nosso pai, esse segredo. Nós sabemos que o nosso irmão foi vendido, sei lá para onde o nosso irmão está, e se por acaso ele está vivo, mas nós enganamos o nosso pai. Há 21 anos nós caminhamos com o segredo. Há 21 anos nós caminhamos com o fantasma. Há 21 anos nós carregamos no peito culpa. Nós somos culpados, porque nós víamos como ele implorava pela sua vida, e você pode imaginar a cena, quando eles são 10 contra um, 10 homens contra um moleque, quando eles jogaram, quando eles tiraram, eu imagino José implorando, dizendo: pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Ele implorava pela vida, mas nós não lhe demos ouvidos, e sabe o que está acontecendo agora? Nós estamos pagando culpa. 21 anos se passaram, mas 21 anos que não foi possível ser apagado um sentimento, o sentimento de culpa, que estava no peito, que estava ali, arrazoando com cada um deles. O pai chorava pela morte do filho. Na cabeça do pai, José estava morto, chorava pela morte do filho. Benjamim, o irmão de José, chorava pela morte do irmão. Mas esses 10 sabiam, nesses 21 anos, que o irmão não estava morto. Eles sabiam que o irmão tinha sido vendido. Eles sabiam da mentira, eles sabiam do engano, eles sabiam de tudo o que tinham feito, apesar de José ter implorado pela sua vida, eles não ligaram para isso. Isso é culpa. Esse é o sentimento de culpa. Você vai me perguntar: pastor, mas o que é culpa? Segundo o dicionário, culpa é a consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social e ou um compromisso afetivo, moral, institucional assumido livremente. Isso é o que o dicionário diz. Culpa é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a uma outra pessoa. Isso é o que o dicionário diz. Mas podemos interpretar isso? É fácil de interpretar. Culpa é quando nós olhamos pelo retrovisor e a gente percebe que aquilo que foi feito não devia ter sido feito. Culpa é quando a gente sente um peso de ter dito algo que não devia ter dito, de ter feito algo que não devia ter sido feito, ou de não ter feito algo que devia ter sido feito. É quando a gente analisa, quando a gente olha para o retrovisor e analisa: o que eu fiz, foi bom ou não foi bom? Se foi bom, a gente não sente culpa. Se todos foram abençoados, se eu fui abençoado, se está todo mundo feliz, deu tudo certo, a gente não tem sentimento de culpa. Mas quando a gente olha para o retrovisor e vê que o negócio não foi tão bom assim, ou que pessoas foram feridas, pessoas foram magoadas, pessoas foram atingidas, ou eu fui atingido, ou alguém foi maculado, alguma coisa aconteceu, a gente percebe que algo foi feito de errado, o sentimento que brota aqui é de culpa. Eu fiz o que não devia ter sido feito, eu falei o que não devia. Vamos interpretar isso na prática?
É o sentimento que brota no coração de um jovem, que por mais que os pais disseram assim, não beba, não beba, não beba, não beba, não pode beber, não pode beber, não pode beber. Quando ele bebe e passa do limite, foi numa festinha, está com os amigos, passou do limite, bebeu e passou dos limites, ele pode até voltar para casa escondidinho, ele pode até conseguir entrar no quarto escondido, ele pode até conseguir camuflar muita coisa do que aconteceu, mas quando ele acordar no outro dia, qual é o sentimento que vai estar aqui? Eu fiz o que não devia ter sido feito. Falei de bebida, mas poderia ser drogas. Os pais poderiam ter dito e muito, não usa, não aceita, não pegue, não vá, não lá, mas aí ele vai e faz e usa, pode esconder de todo mundo, mas ele não consegue esconder de si mesmo. E quando ele se deparar no outro dia com pai e com mãe, quando ele olhar para o pai e para a mãe, talvez ele nem vai olhar, ele vai baixar a cabeça. Por quê? Porque ele sabe que fez o que não devia ter sido feito. É quando pai e mãe orientam, dizendo assim, olha, não tenha relações, está namorando, mas por favor, se contenha, não, se afasta, não tenha, e vai orientando, mas aí vai lá e faz. Como é que olha no outro dia para o pai e para a mãe? Não. Talvez para alguns amiguinhos queira contar e mostrar, eu sou, mas para o pai e para a mãe que falou tanto para não fazer, aí olha, com culpa, eu desobedeci o meu pai e a minha mãe, eu fiz o que não devia ter sido feito. É aquilo que nós sentimos quando brigamos com o marido, com a esposa e falamos o que não deve. A gente sobe o tom, começa um ataque, outro ataque, daqui a pouco a gente está gritando e a gente fala barbaridade, fala um monte de coisa que não deve, mas depois que a gente falou aquele monte de coisa e disse o que não devia dizer, e acusa, e aponta o dedo, e bate na mesa, e grita, e joga um prato no chão, sei lá o tipo de escândalo que é na sua casa, e joga um prato, e bate na mesa, e grita, e sai cantando o pneu do carro, depois, quando as coisas esfriam, vem aquele sentimento dizendo, puxa, eu falei tudo isso, eu não devia ter falado, por que eu fui falar isso? E aí, querido, não tem como voltar atrás e desdizer nada, não tem como voltar atrás e apagar. A gente até gostaria de ser igual os homens de preto, com aquele aparelhinho que chega diante da esposa, que a gente falou um monte de barbaridade, aperta assim, puf, e ela apaga a memória. Seria ótimo a gente colocar um óculos preto, apagar a memória da esposa e falar, ótimo, apagou, ela não vai lembrar de mais nada, mas por mais que ela não lembre de mais nada, você vai se lembrar. E o sentimento está ali. Culpa. Quando nós falamos o que não deveria falar, a gente age de uma forma errada, a gente age de uma forma, é culpa, esse é o sentimento que vem sobre nós, que vem sobre mim e sobre você. A culpa é quando nós olhamos para os erros, e erros são naturais, todos nós erramos, e todos nós podemos e devemos errar. O erro faz parte da nossa vida, nós crescemos com os erros, nós aprendemos com os erros nos tornam mais sábios, os erros trazem para nós, olha, não faça mais isso. Quando a gente vai fazer algo, a gente fala, opa, eu já fiz isso e errei, a gente olha para trás, não com o sentimento de culpa, mas a gente olha para trás dizendo, eu já errei, eu aprendi com esse erro, agora eu vou fazer da forma correta. Ou seja, esse sentimento é ótimo quando eu olho para o retrovisor, quando eu olho para a história, quando eu olho para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu falei, e eu percebo que houve erro lá atrás, e eu corrijo isso daqui para frente, é perfeito, é isso que deve existir em mim e em você. O problema está quando aquilo fica remoendo, a gente fica remoendo, trazendo dentro de nós, como num ciclo, a gente fica lembrando, e normalmente a gente coloca a expressão, e se eu não tivesse falado? E se eu não tivesse batido do jeito que eu bati? E se eu não tivesse? E se, essa é a expressão da família. E se eu tivesse comprado pilha? E se eu tivesse falado com meu pai de uma forma decente? E se eu tivesse trazido comigo o meu cachorrinho, ao invés de deixá-lo no quarto? E se eu tivesse impedido meu pai de entrar? E se, ou seja, a gente fica maquinando, pensando, olhando para trás e tentando refazer a história de uma forma diferente, mas por mais que você pense em refazer a história, não dá para se voltar ao passado, não dá para mudar o que foi feito, não é possível.
O que foi feito, foi feito. O que foi falado, foi falado. E o que você não fez e deveria ter feito, você não fez. E acabou. Passou a oportunidade, passou a chance, passou o momento. Agora como é que eu faço? Eu posso olhar para o retrovisor, eu posso aprender com aquilo. Ou muitas pessoas não querem aprender com os erros, mas ficam remoendo aqui dentro. E me desculpe a franqueza, conversando com uma psicóloga hoje pela manhã, eu falei assim: quantas pessoas você recebe no seu consultório, e quando você vai conversar, qual é o sentimento que está lá? É culpa. Eu falei: pastor, quase todos. Eu falei: é assim também no gabinete. É assim também. Culpa. Eu deveria ter, mas não fez, querido. Não dá para carregar isso. Eu preciso tratar isso, arrumar isso na minha vida e seguir. Não dá para ficar. As pessoas às vezes não querem tratar a culpa porque tem medo. Medo da exposição, medo da rejeição, medo. Existe um medo aí por trás também, que caminha junto com a culpa, medo. As pessoas vão saber, e o que as pessoas vão pensar a meu respeito? O que as pessoas vão dizer a meu respeito? Como é que Não, tem medo. Medo das pessoas, medo da rejeição, medo da sua aparência, medo da sua exposição, medo. E aí às vezes ficam quietinhas, ficam caladas, não querem tratar do assunto por medo, ou porque de fato não querem corrigir, olhar para trás, olhar para o retrovisor, aprender com a situação e mudar de vida. Então vivem esse sentimento de culpa. Eu posso pegar um exemplo desse sentimento de culpa, que foi Davi. Davi um dia estava andando no seu palácio, passeando ali no terraço, avistou uma mulher. E quando ele avistou a mulher, ele quis aquela mulher, ele desejou aquela mulher. Mas primeiro ele perguntou: quem é? Eu preciso saber, ter informações de quem é essa mulher. E aí trouxeram a informação: ela é a Batseba, ela é esposa de Urias. Sabe quem é Urias? Urias é um dos 30 que faz parte do seu elenco, daqueles homens mais chegados que comandam Israel, que comandam o exército. É Urias, seu braço direito. E ele não dá nem ouvidos para isso. Ele manda trazer a mulher, se deita com ela. E o que acontece? A mulher engravida. Qual é a forma de corrigir isso? Chamar o marido de volta, fazer com que o marido deita com a mulher, ele volta de novo para a guerra, e passado um tempo, quando ele voltar da guerra, a mulher deu à luz a uma criança. Pronto, resolveu. A criança é minha, mas ele não vai nem imaginar, tá certo? Espero que nasça com a cara da mãe, pelo menos, e aí resolve-se o problema. Mas o camarada foi chamado, não se deitou com a mulher, ficou na porta do palácio, não se deitou com a mulher, foi mandado de volta para a guerra. E aí, com uma carta em mãos, e a carta dizia: coloque esse camarada que está com essa carta na mão na linha de frente para que ele morra. E Urias então é colocado na linha de frente, e ele morre em batalha. Pronto. Resolveu o problema. Passado o período de luto da Batseba, eu vou lá e pego ela e trago ela para o meu palácio, ela se torna a minha esposa. Ela vai ter o meu filho. Pronto, resolvido o problema. Ninguém vai perceber nada, ninguém vai ver nada, mas por mais que nenhum outro olho tenha visto, e por mais que ninguém percebeu essa engenhosidade, Davi sabia. E o Senhor sabia. E ele calou o seu pecado. Ele carregava a culpa de ter se deitado com uma mulher que não era sua. Ele carregava a culpa de ter engravidado uma mulher que não era sua. Ele carregava a culpa de ter mandado um homem para a guerra a fim de ser morto, para poder corrigir essa situação. E o que ele expressa no Salmo 32? Ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E no verso 4 e 5 ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, por mais que ninguém percebeu, ele se sentia culpado. Havia uma culpa sobre Davi. Ele sabia o quanto era culpado.
E o profeta Natã vem para aflorar isso, para colocar o dedo na cara do Davi e dizer: Davi, você é culpado. E então ele resolve confessar essa culpa diante do Senhor, confessar os seus pecados, as suas transgressões, os seus erros, as suas falhas, para aprender com eles. Mas, por mais que ele confessou o seu pecado, por mais que ele reconheceu os seus erros, por mais que ele abriu o coração diante de Deus, ele precisou carregar as consequências disso para todo sempre. Por quê? Porque eu posso aprender com os meus erros, mas os erros cometidos lá atrás, existem consequências que vão para a vida toda, e não tem como mudar consequências. Eu posso aprender com os erros, mas eu não posso mudar as consequências. Davi, ele viu um dos seus filhos abusar de todas as suas esposas em praça pública. Davi viu um de seus filhos violentar sexualmente uma de suas filhas. Davi viu um de seus filhos matar, planejar e matar um de seus filhos. Davi viu um de seus filhos usurpar o trono, enxotando o pai da nação. Ele percebeu, ele viu tudo isso. Tudo isso foi diante dos seus olhos e chegou ao seu conhecimento. Davi sofreu as consequências. Eu poderia citar outros casos que têm culpa, e com toda certeza você pega rapidamente. Eu posso citar o Adão e a Eva, não é? Estavam no jardim, colocados no jardim, Deus deu uma ordem muito clara para eles: não comam da árvore que está no meio do jardim. E o que eles fizeram? Comeram. E quando eles comeram do fruto proibido, vamos dizer assim, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles fizeram? Primeiro, confeccionaram alguma roupinha para tentar se esconder ali da nudez, porque estavam nus, e além disso, eles se esconderam de Deus. E quando Deus vai passear na viração do dia, chama por Adão, e ele diz: ah, Senhor, eu vi que estava nu e eu me escondi. E Deus pergunta para ele: como é que você viu que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Culpa. Por que ele se escondeu? Medo de Deus. Por que ele se escondeu? Culpa. Eu fiz algo errado. Quando ele comeu do fruto, a primeira coisa que com toda certeza Adão e Eva sentiram, a primeira coisa que eles sentiram foi culpa. Nós fizemos o que não devia ter sido feito. Agora, como nós vamos encarar Deus? Vamos nos esconder. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Vamos nos esconder. Ou seja, essa é a expressão medo, é a expressão de culpa. Eu não quero enfrentar isso, eu não quero passar por isso, vou me esconder. Posso lembrar de outro caso? Judas traiu seu Senhor, traiu Jesus por moedas. O que aconteceu com Judas? Quando ele viu que as coisas saíram do controle e que Jesus estava sendo condenado à morte, o que ele fez? Correu e se enforcou. Culpa, eu não vou conseguir lidar com isso. O que eu posso falar do Pedro, discípulo de Jesus? Senhor, eu vou contigo até a morte se for necessário, mas eu não vou te negar, jamais eu vou te negar. Eu estou do seu lado para todos. Se eu tiver que enfrentar, eu enfrento tudo e todos. Mas ele então nega o Senhor 3 vezes. Quando ele nega o Senhor pela 3ª vez, o galo canta. E quando o galo canta, ele olha para Jesus. E quem está olhando para ele? Jesus. Jesus olha para ele, e o olhar de Jesus penetra a alma de Pedro, e o que ele sente? Culpa. Porque ele foge? Culpa. Porque ele não pergunta nada para o Senhor no domingo à tarde, quando Jesus ressuscita? Culpa. Porque quando ele desce do barco lá na praia e vai ao encontro de Jesus, ele não fala nada com Jesus ali, ele não pergunta nada, por quê? Culpa. Está aqui. Esse é um sentimento avassalador, que muitas pessoas carregam, e nós não deveríamos carregar, deveríamos tratar. Mas pastor, como é que a gente trata? Como é que a gente lida com isso? Eu quero colocar para vocês de forma muito simples, 4 dicas ou 4 ideias, para que você aprenda a lidar com a culpa na sua vida. Primeiro, reconheça a culpa. Esse é o primeiro passo. Eu sou culpado? Reconheça a culpa.
Eu falo para você, pode parecer simples, mas reconhecer a culpa é uma atitude de coragem. É uma atitude de coragem. Sabe como é que o corajoso que tem que fazer? Vamos pegar o Davi? Quis se deitar com a mulher, com a Batseba? Quis se deitar com ela? Chamou ela? Quis? Logo chegou a notícia de que ela estava grávida. O que ele deveria ter feito? Sou culpado disso. Cometemos um erro. Sou culpado. Você é inocente. Porque você é súdita. Eu sou rei. Eu mando e você obedece. Eu te livro disso, mas eu sou o culpado. O que ele tinha que ter feito? Chamado Urias. Não para colocar Urias para dormir com a esposa, para fingir ali a gravidez dele. Não. Ele tinha que ter chamado Urias e falar: Urias, senta aqui, quero conversar com você. Enquanto você estava lá na guerra, eu me deitei com a sua mulher. Eu vi a sua mulher tomando banho, eu quis a sua mulher, me informaram que era a sua mulher, eu não dei ouvidos, chamei, me deitei com a sua mulher, ela está grávida. Culpa minha. Você acha que isso é atitude de coragem ou não? Reconhecer a culpa é uma atitude de coragem. Qual deveria ser a atitude do Adão? A atitude do Adão deveria ser nem fazer roupa, né? Eu não entendo porque que ele fez roupa, porque viu que estava nu, mas por acaso ele sabia que era alguém vestido? Não sabia, não entendo. Qual é a preocupação do Adão se ver nu? Né? Estava nu o tempo todo, a mulher também, agora a gente se viu, qual o problema? Estou eu e você, qual o problema agora? Né? Qual a dificuldade? Nunca vi ninguém, né? Mas tudo bem, passada essa questão, ele se esconde. Qual deveria ser a atitude de Adão? Vou sentar aqui e vou esperar Deus. A hora que Deus aparecer no jardim, eu vou ter uma conversa com ele. A hora que Deus aparecer e falar: ô Adão, tudo bem com você? Falar: Senhor, não está tão bem assim. Porque sabe aquilo que o Senhor mandou a gente fazer? A gente desobedeceu. A gente fez algo errado. Nós fizemos algo errado. Nós comemos do fruto. E nós percebemos na hora que a gente pisou na bola. O que acontece agora? Quais são as cenas do próximo capítulo? Deus vai falar: muito bem, você assumiu a sua culpa, vou fazer uma roupinha para vocês, vou botar vocês para fora e acabou. Agora vocês vão ter dor, sofrimento, bababá, bababá, vão lidar com as consequências disso. Atitude de coragem. Então reconheça a sua culpa. Fiz algo de errado? Fiz. Reconheça que fez. Reconheça o seu erro. Falei o que não devia? Reconheça. Eu agi de uma forma indevida? Reconheça. Eu ultrapassei limites? Reconheça. Reconheça o seu erro. Essa é uma atitude de coragem. Mas eu digo uma outra coisa aqui dentro. Reconheça os seus erros. Aceite ou reconheça a sua culpa, mas nem tudo é sua culpa. Nem tudo é sua culpa. Trabalhei com os homens alguns dias atrás a respeito disso. A gente precisa entender que nem tudo é culpa nossa. Vamos pegar um exemplo? Tem um filho, né? Todo filho de pastor sofre porque o filho do pastor é utilizado como exemplo em tudo, não é verdade? Então, mais uma vez, utilizo o meu filho como exemplo. Mas tem um filho. Tudo que eu pude fazer para orientar, eu fiz. Daqui a alguns dias ele completa 18 anos. Vamos dizer assim? Tem responsabilidade agora legal. Não? Até ali eu não tenho, eu sou o responsável. A partir dali, o camarada é o responsável legalmente por si. Pelo menos diante das leis do nosso país. Mas tudo que eu pude ensinar como pai, eu e aquele, pudemos ensinar e ensinamos. Agora, vamos pensar o seguinte: o Nicolas passa numa universidade, ou vai morar fora, ou entra na faculdade, e de repente lá oferecem para ele o que nós sempre ensinamos para ele não experimentar, mas oferecem para ele. E ele experimenta. De quem que é a culpa? Minha ou dele? A culpa não é minha. Eu ensinei, eu eduquei, eu orientei, eu falei, eu desenhei. Mas se quis fazer, de quem é a culpa? É dele, não é minha. Tem pai que se sente culpado por coisas que os filhos fizeram. Por mais que os pais orientaram, por mais que os pais disseram, a não ser que você não tenha dito nada. Se você não disse nada, se você não falou nada, se você não orientou nada, se você nunca sentou, você nunca conversou, você nunca falou, fez nada, então a culpa é sua, querido. Aí é sua culpa. Eu nunca como mãe falei, eu nunca como pai falei, eu nunca ensinei, eu nunca explanei, eu nunca. Aí a culpa é sua. Mas caso contrário, se você falou, ensinou, desenhou, disse tudo que tinha que ser dito, e mesmo assim o camarada foi lá e fez, de quem que é a culpa? Não é sua. Não é sua. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, não é verdade, isso não vai acontecer. Pelo menos eu acho que não. Nicolas completa 18 anos. Vamos pensar que eu dou um carro para ele. Não vou dar. Não vou dar. Né? Dou um carro para ele. O camarada tira a carteira, passa por todo o processo, tira a carteirinha, aprende tudo.
Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe que não pode passar sinal vermelho, ele sabe que não pode ultrapassar o limite de velocidade, ele sabe que não pode ultrapassar em faixa contínua, ele sabe que não pode dirigir se beber, coisas nessa direção. Ele vai aprender tudo, certo? Mas o camarada pega o carro e resolve um dia fazer uma gracinha, tirar um rachinha, ou dar um de boizinho e correr com o carro, e aí ultrapassa um sinal, bate o carro, mata alguém, alguma coisa nessa direção. De quem que é a culpa? Minha? Não. Mas foi o senhor que deu o carro para ele. Eu dei o carro. Mas o que ele faz com o carro é responsabilidade dele. Entenda isso. A culpa é sua? Assume a culpa. O que é erro meu, eu assumo. Mas se é do outro, eu não vou assumir o que o outro fez. O outro fez porque quis fazer. Foi orientado a não fazer e assim por diante. Então, primeiro entenda, é minha, culpa é minha, então reconheça. A culpa é minha, eu falei demais, eu agi demais, eu ultrapassei limite, eu feri, eu magoei, ok, assuma a culpa, reconheça a sua culpa, aquilo que é seu. Segunda coisa, aceite que todos erram. Aceite que todos erram. E aqui uma palavra que é muito mais para mim até do que para você. Muito mais para mim. Por que eu falo que é para mim? Porque eu fui criado, por isso que eu falo a questão de criação. Talvez a forma que os nossos pais nos criam, a gente leva a culpa de uma forma muito mais tranquila do que outras pessoas. Mas eu cresci numa casa com uma mãe muito rígida, com relação a estudos. E hoje de manhã eu conversava com uma pessoa que também cresceu, com duas pessoas que também cresceram em casas assim. Com os outros irmãos, nada, mas com um, acho que a mãe escolheu um para Cristo, para falar, bom, esse daqui, né? Ou seja, a minha mãe, por mais que não tenha muito estudo, a minha mãe exigia muito, muito. Chegar em casa com menos que 10 no boletim, não podia chegar. E chegar em casa com 10 no boletim, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então, eu tinha que ser perfeito. O prazer da minha mãe era entrar na reunião de pais, que não é igual hoje, reunião de pais onde o pai vai a hora que quer e conversa com o professor, com qualquer professor, sei lá, alguma coisa assim. A reunião de pais lá de trás, os pais tinham horário. Então a reunião de pais é das 11 às 11h30, das 11h30 ao meio-dia de tal dia da semana. E os pais todos sentavam na sala, a professora entregava o boletim e conversava com todos os pais sobre todo mundo, à frente de todo mundo. E pegava tantos bagunceiros para falar, quanto as pessoas boas também para falar. O prazer da minha mãe era estar nessa sala e a professora dizer para todo mundo, eu gostaria que todos os alunos fossem igual ao Wagner. Esse era o prazer da minha mãe. Se eu chegasse lá e a professora não mencionasse o meu nome, ou eu fosse medíocre, igual a todo mundo, pronto, esse seria um desprazer para ela. Eu tinha que ser o primeiro, de tudo. Você vai falar, não, mas isso traz consequências. Trabalhos escolares, até na faculdade, queridos, até na faculdade de teologia. Trabalhos escolares, você acha que eu deixava alguém fazer trabalho comigo? Quando a professora sorteava, vamos fazer trabalho em grupo, vamos ter grupos de 4, ok, grupos de 4. Eu coloco o nome de vocês 3, mas eu faço tudo. Por quê? Se eu deixar uma parte para você fazer e você fizer do seu jeitinho mal feito, e eu macular a minha nota por sua causa, jamais. Eu faço o trabalho e coloco o nome de todo mundo. E isso até na faculdade de teologia. Os 4 anos que eu fiz em Londrina de teologia, quando tinha trabalhos em grupo, porque existia trabalho em grupo, eu fazia tudo. Trabalho de filosofia, trabalho de tudo. Eu fazia tudo e colocava o nome dos pastores. Eles iam lá apenas para apresentar e dizer, porque comigo eu garanti o 10. Agora, com você eu não posso garantir isso. Você acha que isso é fácil? A pressão que existia, ou a pressão que sempre existiu, agora pense nisso com relação ao erro. Para uma pessoa que foi criada dessa maneira, reconhecer o seu erro é muito mais difícil, porque para ele, errar não é humano. Os humanos erram, mas eu estou acima deles. Você acha que é fácil? Não é, essa palavra é muito mais para mim do que para você. Porque eu não podia errar, não posso errar, não me dou o direito de.
cresci muitas vezes assim, imaginei muitas vezes assim, fui para o ministério assim, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, a minha palavra tem que ser perfeita, o culto tem que ser perfeito, o louvor tem que ser perfeito, o hino tem que ser perfeito, a cantata tem que ser perfeita, tudo tem que ser perfeito. Não é uma questão de ser excelente, é uma questão de perfeição. Ser excelente é uma coisa, ser perfeito é outra. Você primar pela excelência é uma coisa, querer que tudo seja muito bom, muito bem organizado, muito bem funcional, lindo, isso é uma coisa. Agora exigir perfeição é outra coisa completamente diferente. E esse era o Wagner. É com isso que eu tenho que lidar. Essa é uma palavra para mim. Eu preciso aceitar que eu erro. Você precisa aceitar que erra. Todos nós erramos. Nós erramos. O erro faz parte da nossa vida. Ou seja menos duro com você mesmo. Pegue mais leve. Porque todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós. Então pegue mais leve com você. Seja mais leve com você. Por favor. Olhe, dê-se ao direito de errar. Errou? Ok. Não é você não é o único. Eu errei. Não, todos erram. Todos. Então pegue mais leve. Terceira coisa que eu digo para você: peça perdão. Errou? Fez coisa que não deve? Falou que não deve? Agrediu alguém? Agiu? Peça perdão. Peça perdão. Sabe por que os irmãos carregaram 21 anos aquilo? Porque não pediram perdão. Nós vamos ficar aqui, imagina quantas vezes eles se lembraram de José, ou de repente estão lá comendo, fala o pai, fala, essa é a comida que José gostava. O pai chora e os irmãos ficam, nós vendemos ele, enganamos o nosso pai. Vamos fazer uma festa, o José gostava tanto dessa festa. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, você vai falar, não, logo passa. Não, 21 anos. E isso fica, queridos. Isso fica. Tem gente que não resolve isso. Errei, falei coisa errada para o meu pai. Falou coisa errada para o seu pai? Vai lá e peça perdão. Resolve. Vá e peça. Eu extrapolei. Falei muita coisa para minha filha, eu falei coisa que... Vai lá e peça perdão. Peça perdão. Enquanto você continuar com isso, você vai olhar para o retrovisor, isso vai doer. Por quê? Porque não foi corrigido. Não foi consertado, está lá. Você olha no retrovisor, está lá. Conserte isso, peça perdão. E eu não digo apenas para pedir perdão para a pessoa, eu digo para você, peça perdão para Deus. Porque existem coisas que talvez você ofendeu só a pessoa, apesar da pessoa ser imagem e semelhança de Deus. Mas existem coisas que você faz que não apenas a pessoa você prejudicou, mas você também interferiu no seu relacionamento com Deus. Então vamos pensar o seguinte: você mentiu e a sua mentira prejudicou uma pessoa. Aí você ouve essa mensagem aqui e fala, poxa, eu tenho que então lá pedir perdão, porque a minha mentira prejudicou. Eu vou lá falar, então eu quero te pedir perdão, porque aquele dia eu contei essa mentira, mas isso prejudicou você. Ok, você pediu perdão? Pediu. Mas você também pediu para Deus? Porque você mentiu, e a sua mentira também é pecado. Seu relacionamento com Deus também precisa ser consertado aí. Então peça perdão ao Senhor, faça como Davi, pediu perdão ao Senhor, ok. Ele deveria ter feito mais, deveria ter pedido perdão a Batseba, deveria ter pedido perdão a Urias, deveria ter pedido perdão ao povo, porque ele fez coisa errada, e ele como rei não deveria ter feito. Ele era o exemplo do povo, deveria ter feito. Nós erramos, mas podemos corrigir este erro, como? Olhando para trás e pedindo perdão. Errei com alguém, peço perdão. Errei com Deus, peço perdão. Não carrego mais isso comigo. Mas por fim, perdoe a si mesmo. Tem gente que pede perdão para Deus e até se sente perdoado. Pede perdão para outra pessoa e a pessoa até perdoa, mas ele mesmo não se perdoa. Quer um exemplo disso? A própria história aqui, eu já encerro com isso. A própria história do José. A própria história do José. Não está no script não, já até tinha deixado a Bíblia de lado. Mas quando José se dá a conhecer depois aos seus irmãos,
Ele diz para os seus irmãos que ele é José e que eles intentaram o mal contra José, mas Deus transformou o mal em bem, contou tudo o que iria acontecer, os anos de fartura, mas agora os anos de escassez e tudo mais. Ele abraça os irmãos, ele beija os irmãos. Passa-se um tempo, os irmãos voltam, buscam o pai, trazem o pai e todo mundo, as esposas, os bens, trazem tudo, vão todos agora para o Egito. Passa um tempo, o Jacó morre. O Jacó morre. E quando o Jacó morre, os irmãos então ficam preocupados. Ficam preocupadíssimos, porque agora que o nosso pai morreu, o que é que José vai fazer conosco? Ou seja, o José perdoou, mas eles não se perdoaram. Eles continuaram carregando aquilo dentro do coração, continuaram carregando. No verso de número 15, do último capítulo de Gênesis, capítulo 50, diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele como nos sonhos e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Você acha que José já não tinha perdoado lá atrás? Quando ele abraçou os irmãos e chorou com os irmãos? Você acha que ele não tinha perdoado ali? É lógico que ele tinha perdoado. Acabou, para mim acabou, ponto final, pedra aqui sobre esse assunto, acabou. Vocês intentaram, mas eu entendi que por mais que vocês tentaram fazer o mal, Deus transformou esse mal em bênção. Acabou para mim. Passado anos, vão lá os irmãos de novo. Por quê? Não é que José não perdoou, eles não se perdoaram. E tem muita gente que, por mais que ouça essa palavra, por mais que tente tratar a culpa na sua vida, por mais que tente aprender com seus erros, por mais que vá até alguém e peça perdão, e a pessoa perdoa, e pede perdão para Deus, e Deus perdoa, tem gente que continua carregando dentro de si algo que não deveria carregar mais: culpa. Trate isso na sua vida. Equipe de louvor, venha para cá. Qual é a culpa que você tem carregado dentro do seu coração? O que é que você tem carregado dentro do seu coração? Qual é a culpa? Qual é a culpa? Às vezes a gente se sente pesado por coisa tão besta, né? Meu pai era um homem que gostava muito de estrada, de mapa. Não sei como é que meu pai ia se virar hoje com GPS ou com o Google Maps, qualquer coisa nessa direção. Meu pai gostava. O prazer do meu pai era comprar esses rolos de mapa, abrir na mesa da cozinha e viajar por ali. Viajar para o Brasil, abrir o mapa de São Paulo, os lugares que ele tinha ido, na capital paulista, e mostrava: aqui tem um hotel assim, aqui tem não sei o quê, aqui tem uma rodovia assim, e assim por diante. Meu pai tinha um prazer de fazer isso. Antes de chegar em Ourinhos, durante muitos anos, há um entroncamento. Ourinhos é um entroncamento de rodovias. Tem a Raposo Tavares, que começa aqui em Prudente, aqui em Epitácio, e vai até São Paulo. Há ali também uma outra rodovia que vai em direção a Bauru e ao norte do estado, e uma rodovia que vem do norte do país e vai até o sul do país, que é a BR-153. Durante muitos anos, na Raposo Tavares ficou aquele monte de terra, e meu pai passava por ali e dizia assim: aqui um dia vai ser construído, vai passar a BR-153, vão fazer viadutos, a BR vai passar, a rodovia. Ele olhava para aquilo, e toda vez que passávamos em direção ao interior, mais ao interior ainda, ele falava disso.
Aquela rodovia ficou pronta meses, pouco tempo antes do meu pai falecer. E durante muito tempo, quando eu me aproximava dali, eu falava para mim mesmo: por que eu não trouxe aqui o meu pai, para que ele pudesse ver algo que ele falou tantas vezes para mim e para os meus irmãos? Por que eu nunca trouxe o meu pai aqui? E eu me sentia mal, irmãos. Quando eu chegava, a primeira coisa, antes de você pegar o trevo para Ourinhos, a primeira coisa que existe é aquele entroncamento. Eu tenho que passar ali toda vez, eu tenho que passar por aquele viaduto toda vez, não tem outro caminho. Eu tenho que passar por ali. E toda vez aquilo pesava, porque eu poderia ter trazido meu pai. Eu poderia ter voltado de Jaú com ele, dentro do meu carro, eu estava no meu carro. Poderia ter estendido um pouquinho mais, ido até a frente, passado ali e falado: olha pai, fizeram aqui a rodovia, mas eu não fiz. Eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Meu pai morreu, tem como mudar isso? Tem como mudar? O que eu aprendo com isso? O que eu tenho que fazer, eu faço. O que eu aprendo com isso? Não tem como mudar atrás, não tem como ir lá no cemitério, arrancar o corpo do meu pai, colocar do lado, falar: vamos dar um passeio, corpo. Tem como eu fazer isso? Não. Não tem, queridos. Vamos ser realistas. Mas eu posso mudar agora com relação à minha mãe. Posso mudar com relação à minha esposa. Posso mudar com relação ao meu filho. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Não deixo para amanhã. Vou e faço. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, se eu posso fazer hoje, faço. É assim que a gente tem que lidar. Errei. Não errei contra Deus, eu errei contra meu pai, errei contra mim mesmo. Tem como mudar? Tem. Como aprender? Aprenda e siga. Vamos ficar em pé? Ao ferido em seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Seus erros para trás, venha hoje, não espere mais, Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer, Jesus te chama. Oh, venha ao
venha, oh venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Oh venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Há um perdão que foi comprado para você. Deixe todos os seus erros para trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus chama você. Errei, pastor, errei feio. Ok, peça perdão. Se você feriu contra uma pessoa, peça perdão a ela. Se foi contra Deus, peça perdão a Deus. Se foi contra ambos, peça perdão a ambos. Mas receba o perdão do Senhor. Perdoe-se a si mesmo e caminhe. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa noite, por essa palavra. Como pastor, quantas pessoas em aconselhamentos que se sentem culpadas, e com toda certeza em consultórios, em gabinetes psicológicos também. Quantas pessoas que vão ali e há um único sentimento: culpa. Culpa por não ter feito, culpa por ter feito, culpa por ter dito, culpa por não ter dito, culpa. Sentimento de vergonha. As pessoas souberam, isso vazou, chegou ao conhecimento. Vergonha, medo de rejeição, tudo atrelado à culpa. O Senhor conhece os corações aqui. Talvez alguns estão se escondendo como Adão e Eva. Talvez alguns estão fugindo como Pedro. Talvez alguns estão lidando como se nada tivesse acontecido como Davi. Mas lá dentro existe um sentimento que é culpa. Que o Senhor nos ajude a tratar isso. Que a gente reconheça a culpa, o erro. Que a gente peça perdão. Que a gente se dê o direito de errar e de aprender com os erros, para que a vida tenha sentido e tenha direção. Trate os corações como precisam ser tratados e leve-nos para as nossas casas em paz e segurança. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelo culto, te agradecemos pelas pessoas, te agradecemos, ó Deus, pela palavra, te agradecemos pelos cânticos, te agradecemos pelas ofertas, aqueles que contribuíram em espécie, aqueles, ó Deus, que fizeram algum tipo de transferência ou de depósito. Te agradecemos por esse ato de culto, por esse tempo que o Senhor reservou para nós. Ao sairmos daqui, leva-nos para as nossas casas em paz, em segurança. Dê-nos uma ótima noite e uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, que a comunhão, o consolo do Espírito seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre.